Vamos lá, minha gente. Vamos começar mais um dia, mais uma live e mais um dia de quarentena, né? De confinamento, de incerteza. Mais um dia pra gente seguir aí sem saber o que vai ser da nossa vida. Silêncio! Pois é. A coisa não tá legal. Tô mexido com o menino. Mas vamos levantar isso aqui. Vamos fazer acontecer. João Cortez tá por aqui. Um beijo pra você também, que tá por aí. Eu tenho feito lives diárias aqui, sempre às 7 da noite, conversando com várias personas diferentes. Olha aí o JR Vilas Boas. Obrigado pela homenagem. Adorei. Achei muito fofo. Nanda Antunes, desculpa, a live de ontem foi horrível. Por que, Nanda? O que você achou de tão ruim? Me fala. Hoje vai ter a live com o Freixo, Marcelo Freixo. Eu tenho feito aqui lives políticas também. E nas lives políticas eu tiro os comentários das pessoas e bato um papo direto de 1h20, às vezes, já falei com a Marina Silva, falei com o Ciro Gomes, falei com o Fernando Haddad, Fernando Henrique Cardoso, ontem com o João Moedo, hoje falo com o Freixo. Semana que vem tem Tabata Amaral, tem Alckmin, tem Manuela Dávila, Gabeira, que não é exatamente político, mas enfim, é desse mundo. Tem Gabriela Prioli semana que vem, que também não é político. Mas, enfim, vamos falar sobre isso, vai ser legal. Quero Dani Calabresa. Já teve Dani Calabresa. Já teve. A gente teve muita gente por aqui. Xuxa, Sandy, Anitta Ludmilla. Quem mais? Giovanna Lancelotti. Teve muita gente. Já até me perdi. Kéfera, Carlinhos Maia. Muita. Tirulipa. Aqui, ó, o pessoal falou Felipe Neto. Já convidei o Felipe, ele topou. O que é? Falei da Sandy já. Aliás, Júnior não me respondeu, né? Que a gente queria o Júnior. Quer dizer, ele respondeu, eu que não fui atrás, mas vou. Enfim, Pedro Cardoso veio aqui também. E hoje eu vou falar com o Marcelo Freixo. Então, deixa eu ver se ele já está por aqui. Provavelmente sim, já está. Então, minha gente, eu vou fazer aquele esqueminha. Vou tirar aqui os comentários e vou seguir firme e forte no nosso bate-papo. Até daqui a pouco. Daí quando eu terminar com o Freixo, eu volto para conversar com vocês. Vamos lá. Desativando comentários e ativando Marcelo Freixo. Nessa. Onde o senhor está, seu Marcelo? Em que lugar deste país? Tudo bem? Salve, Fabinho. E aí? Como vamos? Como é que você tá? Tô confinadinho aqui no Rio de Janeiro, e você? Tô confinado. Agora só trabalho. A gente tá em sessão direta online, não dá para ficar lá. Funciona isso? Funciona bem, funciona bem. As sessões do Congresso são pelo Zoom, com votação online, 4 dias por semana, votando. Hoje votamos um projeto importante, uso de máscara obrigatório, questão indígena. Tá funcionando bem. Funcionando bem, ainda bem, né? Lógico. E esse Zoom, as pessoas, cada um tem o seu tempo para falar também? É tudo organizado. Na verdade, tudo tem seu tempo, tudo tem orientação de bancada, cada bancada se organiza e, enfim, funciona. Não é a mesma coisa, porque não tem a convivência ali, a pressão da hora do Congresso que funciona bem. Isso faz falta, né? Aquela conversa de enquanto você está votando uma coisa, você está conversando e muda, enfim, é humano. Isso prejudica, mas ficar sem funcionar não poderia. O Congresso aprovou coisa importante, aprovou a renda básica, né? Aprovou a ajuda aos municípios e aos estados, aprovou o estado de calamidade, aprovou o orçamento da guerra, aprovou a ajuda a pequenos e médios empresários, tudo foi aprovado no período da pandemia já. Então, uma agenda muito voltada, não exclusivamente, mas muito voltada para a questão do coronavírus. Esse congresso é melhor que o congresso anterior, Freixo? Olha,
tem uma frase do Ulisses Guimarães que diz o seguinte: está reclamando do Congresso, espere o próximo, né? Então, é uma frase do velho Ulisses, que se tem alguém que conhecia aquilo, era o Ulisses Guimarães, né? Eu não estava no anterior, eu era deputado estadual, né? Verdade. É a primeira vez que eu estou, mas assim, tem coisas bem dantescas ali, viu? Esse acidente histórico, né, que foi a eleição do Bolsonaro, provocou no Congresso também o surgimento de seres que vão ser estudados aí ao longo da história. Mas, enfim, foram eleitos e faz parte. Agora, Fábio, eu vi você, eu estava te assistindo aqui antes, e antes da gente falar sobre o que você quiser, é bom dizer que a gente não combinou nada. Foi muito, e parabéns pela gente se conhece, eu sei da sua sensibilidade. É muito triste o que aconteceu com o João Pedro, né? A gente não pode, João Pedro, jovem de 14 anos, que foi morto no Morro do Salgueiro. Eu imagino que muita gente, como você cortou os comentários, eu acho que você está correto, tem gente que assiste aqui que adora, tem gente que não gosta, tem gente que odeia, tem gente que concorda, gente que discorda, isso faz parte. Claro. Só que eu acho que tem um limite que a gente precisa aprender a falar enfim, conversar sobre isso, que é o limite da barbárie. Isso não pode nos separar, né? Independente de qualquer um achar que o que eu penso sobre uma coisa é acertado, não, gosta, não gosta, vota, não vota, ok, isso faz parte da vida. Mas não é possível que um jovem de 14 anos, brincando com outros amigos, com 5 amigos, brincava numa casa que tinha uma sinuca, com todo o respeito que eu tenho à polícia, eu tenho um bom diálogo com a polícia, eu tenho um ótimo diálogo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro que estava auxiliando a Polícia Federal ontem numa operação no Morro do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, não é o Morro do Salgueiro do Rio. Eu tenho um primo que mora no Morro do Salgueiro, eu nasci em São Gonçalo, eu conheço bem o Morro do Salgueiro. E uma vida de 14 anos é perdida, a polícia entrou na casa, enfim, a notícia que se tem dos moradores é que houve uma perseguição, e a polícia entrou na casa e atirou, e o tiro pegou na barriga do menino de 14 anos que estava brincando com os outros dentro da casa. E uma família que acabou. Uma família dilacerada. Eu soube disso ontem. Você sabe que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. Ontem, um ouvidor da Defensoria Pública, o Guilherme, que é um menino extraordinário, é ouvidor da Defensoria, ele me ligou na hora do episódio. E ele falou, olha, aconteceu isso aqui no Morro do Salgueiro. E meu primo me ligou imediatamente depois, porque o garoto baleado foi levado de helicóptero, o que é correto, ele foi socorrido, tá certo a polícia em fazer isso, ao socorrer, né? Só que ninguém da família acompanhou e ninguém da família recebeu nenhuma notícia. Sim. Você acredita, Fábio? Ninguém da família... Então a gente ficou horas com o menino baleado, levado, que ninguém sabia para onde tinha ido, se estava vivo, o menino morreu e foi deixado no IML sem ninguém ligar para a família. Eu descobri que o menino estava morto, porque eu liguei para a polícia, liguei para o Ministério Público Federal, consegui falar com alguns policiais e falar, não, o menino morreu. E aí você volta com a informação. Enfim, isso não pode, a gente não pode mais. Qual é o sentido de ter uma operação policial no meio de uma pandemia, nesse momento, dessa forma, né, e que vitima um garoto de um jovem de 14 anos? Então, assim, isso a gente precisa de perplexidade, a gente precisa achar que certas coisas são inaceitáveis, achar que isso não separa direita e esquerda, isso não separa quem é governo e quem não é governo, isso separa o que resta em nós de humano. Total. Eu acho que é isso que a gente precisa... Tem que falar, não dá para começar falando de qualquer assunto. Não dá, pois é. Século XXI, sabe, 14 anos. Podia ser seu filho, podia ser meu, sabe? E aí? Né? Nós não estaríamos aqui hoje fazendo live, conversando. Uma vida acabada dessa família. Então, enfim. Agora, pensando na polícia, assim, a gente sabe dos dados, a polícia que mais mata, mas também a polícia que mais morre. O policial não teve da cabeça dele uma ideia, vamos lá e vamos fazer isso. Claro. Eu não estou aqui querendo defender a polícia, mas a polícia está sendo jogada aos leões. O que se faz com a polícia, vou falar do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, quem eu conheço mais ou menos, o que se faz com a polícia também é criminoso. O que se faz com esses policiais, jogar eles dessa forma, como é que a gente consegue salvar
a polícia, porque a partir do momento. É uma sensação muito ruim viver num país quando você vê a polícia, você fica com medo. Se eu estou dirigindo meu carro, e olha, eu, homem branco, conhecido, eu vejo a polícia e falo, ai meu Deus, eu tenho pânico, eu fico, ai, o que vai acontecer? Quando você tem medo da polícia, tem alguma coisa errada. Acabou. Claro. Como é que a gente salva a polícia para a polícia conseguir salvar a gente, para a polícia conseguir fazer o trabalho dela? Como é que a gente consegue fazer com que a polícia saia desse lodo, dessa lama, Freixo? Isso não tem nada a ver com defender bandido, né? Não, com essa bobagem reacionária, né? O fascismo tá em moda no país em alguns momentos, né? Mas não dá para você achar que fazer crítica à polícia, querer uma polícia melhor, condenar uma ação como essa que aconteceu ontem no Morro do Salgueiro, é porque você está defendendo o bandido. Aí tem que ser muito debilóide para achar um negócio desse, né? Assim, não tem nada a ver com defender bandido, né? Enfim, se eu defendesse bandido, eu tinha trabalhado no governo Cabral, né? Então, não foi meu caso. Então, não é isso. Assim, não se trata de defender bandido. Agora, nós temos uma polícia que é formada por uma lógica de guerra. E quando você é formado por uma lógica de guerra, é matar ou morrer. Na cabeça desse policial, eu tenho certeza absoluta que ele não entrou ali e vou matar um garoto de 14 anos. Claro que não. Claro. Eu espero que tenha dado um enorme sentimento de arrependimento, de frustração, e esse policial provavelmente vai precisar de tratamento, tanto quanto essa família dilacerada. Eu espero, porque se achar que foi tudo bem, é porque a gente está muito mal. Mas é uma polícia mal preparada ou preparada para a guerra, e na guerra só tem uma função, matar o inimigo. Quem é o inimigo? Eu não sei bem quem ele é, mas sei a cor que ele tem e onde ele mora. Porque não entram numa casa atirando no Leblon. Né? Não entra numa casa atirando em Ipanema. Né? Isso é fato. Ah, mas lá tem bandidos. Lá tem bandidos. Menos de 1% daquela sociedade inteira do Salgueiro tem algum envolvimento com crime. Mas lá tem quem varre a sua rua, quem passa a sua roupa, quem faz sua comida, quem dirige o teu ônibus. Está lá também. Mas por que essas pessoas têm que conviver com essa barbárie do Estado? Por quê? Né? Onde é que está escrito isso na Constituição? Então a gente precisa ter um debate muito profundo. O debate da segurança pública é um debate muito profundo, ele é um debate de democracia. Qual é a formação da nossa polícia? Qual é o controle da nossa polícia? E qual é a capacidade que a gente tem de capacitação dessa polícia? Como que nós vamos capacitar essa polícia? Ela é treinada para quê? Qual é a função dessa polícia? Isso, se você pegar o mapa da violência do Brasil, o número é muito assustador. Não vale agora o período de pandemia, claro, porque tudo mudou, mas o último mapa da violência, nós passamos de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. É o maior índice da história do Brasil. Que loucura. É um dos maiores do mundo. Nós temos uma letalidade policial gigantesca. E se você pegar, de cada 10 pessoas que são assassinadas, 7 são negros. Isso não é à toa. Isso não pode ser visto como uma coincidência ou uma questão estatística. Isso é um modelo de sociedade. A gente fala muito da desigualdade brasileira, né? Através da análise da fome, do desemprego, mas a desigualdade está na segurança pública também. Nos lugares onde esse tipo de barbárie é permitido. É só nos lugares de extrema pobreza. É disso que a gente está falando. Mas como fazer para mudar essa mentalidade? Você tem que reformular. Você tem que reformular completamente o modelo de polícia. Você não pode ter uma polícia militar ainda calcada no modelo da ditadura militar. Né? Você tem que ter uma reformulação da polícia, por exemplo, com um ciclo completo, com formação única. Por que você tem duas polícias, uma supostamente que investiga e outra ostensiva, e que, na verdade, essas coisas não acontecem e não tem integração entre as polícias? Você sabe o que, qual é que a impede taxa? essas polícias? Desculpa, vai. Sabe qual é a taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil? Homicídio, estou falando de homicídio. Né? Quantos homicídios são esclarecidos no Brasil? 4%. De 4% no total são esclarecidos? Dos homicídios são esclarecidos no Brasil. 4%. Então, nós não temos o nosso sistema de justiça criminal um sistema eficiente. Vamos combinar? Se eu estou falando de homicídio, se tem 4%, Fato, torna, é indiscutível. Né? Não funciona, não está bom. Né? Agora, nós temos, ao mesmo tempo,
um dos maiores crescimentos de população carcerária e uma das maiores taxas de letalidade da ação policial. Então, nós temos uma polícia que investiga pouco, mas nós temos uma polícia que prende muito e que mata muito. Isso explica muita coisa. Do para que serve hoje a nossa polícia diante de um modelo de uma sociedade absolutamente desigual. Nós temos que discutir uma segurança pública à luz de que sociedade a gente quer. Porque os policiais são vítimas também. Quando eu falo isso, tem um setor da esquerda que quase me mata. Mas é verdade. Mas é verdade. A polícia é também vítima dessa história. Essa polícia não vem de Marte. Essa polícia vem da mesma periferia. Essa polícia, boa parte dela, eles são negros. São de pais humildes. Então, é pobre matando pobre. Né? Uma vez eu fui chamado, uma única também, fui chamado para falar sobre isso no BOP. E eu fui. Foi uma experiência impressionante. E teve uma hora que eu estava falando, e eu senti que estava entrando por um ouvido, saindo por outro. E aí me deu um estalo, que eu olhei para os policiais estavam assistindo a conversa, e eu falei, olha, sabe qual é o grande problema do Rio de Janeiro? Aí, aquele silêncio, aquela gente vontade de saco cheio. Aí eu falei, olha, homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Eis a tragédia carioca. Aí, rapaz, foi um impacto, assim, na hora que gerou um debate. Porque a turma, 80% eram negros. Eram negros. E que vem de onde? Né? Elysium? Não. Né? Então, a gente precisa entender que tem um modelo de sociedade desigual pra cacete, que muitas vezes é ancorado no modelo de segurança para manter essa desigualdade. Agora, é claro, a gente tem um passado escravocrata, a gente tem um passado de tronco, né? A gente tem um passado de Casa Grande, que ainda a República não resolveu. Isso tem um laço cultural que a gente vai ter que debater muito. Por exemplo, se a gente está na rua e passa uma pessoa e furta um celular, o que você acha que acontece com ela nas ruas? A tendência é que corram atrás e seja linchado. Há um justiçamento que não é só... Há uma violência que não é só da polícia, que está no conjunto da sociedade. Há uma ideia de justiçamento que chega na polícia, mas que está na sociedade. Né? Então, enfim. Mas como é que a gente estava falando dessas duas PMs e acho que eu nunca parei para prestar atenção direito na conversa de por que essas polícias não se juntam, por que a gente não tem uma polícia só. E você claro, fala que não deixam. A PM, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles não se dão. Eu falei assim, mas daí que não se dão? Não seria benéfico para a população se tivéssemos uma polícia só unificada? Eu defendo que sim. Mais do que unificada, de ciclo único e formação completa. Ou seja, entrada na polícia. Pronto, voltou. Travou, mas voltou. Você falou, eu defendo, e aí travou. Então, vamos lá. Eu defendo o ciclo completo, a formação única. Ou seja, você tem uma única entrada na polícia, e aí tanto militar quanto civil, e você tem um ciclo completo, uma formação completa, onde vai passar por todas as etapas dessa polícia, onde você vai ter tanto policiamento ostensivo quanto investigativo. O que eu estou dizendo, pode parecer um absurdo no Brasil, é o que acontece em boa parte do mundo. Em boa parte do mundo não existe uma polícia militar e outra civil. O Brasil é uma exceção. Em boa parte do mundo é um ciclo completo, formação única, e as polícias não são militarizadas. Quando eu falo polícia militarizada, não tem nada a ver com polícia ter arma, né? Eu não estou dizendo que a polícia não tenha que ter arma. Eu estou falando que a polícia não tem que ser braço do exército. Nós não vivemos uma ditadura, por mais que alguns queiram. Né? Então, a polícia tem que estar, evidentemente, vinculada à garantia de direitos da sociedade. E isso é um problema que, se você olhar, a Constituição de 88, ela precisa ser resgatada, sabe, Fabinho? Porque foi uma Constituição muito importante, foi uma Constituição no momento que a gente se livrava de uma ditadura, então é uma Constituição que tem um espírito democrático muito grande. Nós avançamos muito em alguns pontos e não avançamos em outros. Por exemplo, a gente avançou muito pouco no modelo político. A gente tem uma crise muito grande, tem muito partido, tem, né, enfim, tem uma crise
democrática, de representatividade grande. Esse foi um capítulo que a Constituição não conseguiu avançar muito. A Constituição não resolveu o problema da representatividade dos partidos políticos. E o outro ponto foi da segurança pública. Tem um único artigo que trata de segurança pública na Constituição. Exatamente, segurança pública e política são os maiores problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade. Exatamente onde a gente não avançou na Constituição. Então, acho que esse é um desafio. É interessante. Então, acho que esse é um desafio importante para a gente resgatar na Constituição e amadurecer. É um debate fácil? Não. É um debate dificílimo de fazer, porque é um debate que envolve visões de sociedade. Mas nós temos que fazer. Nós temos que falar sobre isso. O que não pode é a gente ficar estarrecido com a morte do João Pedro. Amanhã a gente esqueceu e é o próximo bem, porque a gente ficou estarrecido com a morte da Ágata. Né? E aí, uma tragédia vai provocando a amnésia da outra. Verdade. E a gente, enfim, e eu acho que esse ciclo tem que ser quebrado. Mas o que impede uma polícia de estar com a outra? Por que as polícias não querem se juntar? Eu não sei. Tem muita gente na polícia que quer e muita que não quer. Por exemplo, a desmilitarização da polícia, que é você não ter a polícia na estrutura militar, e sim a polícia tem que ser civil, mesmo sendo ostensiva, uma parte grande da polícia militar quer. Os oficiais não querem. Os praças, em sua grande maioria, querem. Praças, soldados, sargentos, oficiais acima disso. Eles querem, né? Os oficiais não, os praças sim. Agora, qual é o modelo de polícia não? Porque hoje um policial que não faz a barba, ele pode ser preso. Porque o regime que ele atende tem uma hierarquia militar que pode, se ele for com o boot dele sujo para o quartel, ele pode ser detido, ele pode ser preso. Então tem uma hierarquia ainda muito voltada à lógica, e isso faz o menor sentido hoje em dia, né? Que coisa, que loucura isso, parece antigo mesmo, né? Realmente é uma coisa, um resquício, coisas que ficam. É isso. Agora, esse desespero da população e essa violência que a população começou a demonstrar, né, de querer se vingar, de querer linchar a pessoa, é também um nítido cansaço da população com a resposta debilitada, para não dizer a não resposta do Estado para a justiça. 4% dos homicídios são resolvidos e o resto não. Então a população cansa. E a gente viu uma movimentação quando as milícias começou a se falar de milícia, a população meio apoiando as milícias, né? As pessoas meio... mas no fim das contas é bom que tenha o policial. E de repente o inimigo agora é outro. E de repente percebeu-se que, eita, peraí, mas essa milícia... Não é bem assim, né? Não é bem assim. A população está refém das milícias? Hoje a população que não está refém dos traficantes? Olha, o problema da milícia é muito grave, Fabi. Como aqui tem muita gente que não é do Rio de Janeiro que te assiste e que está com a gente, esse é um problema muito mais profundo no Rio de Janeiro que em outros lugares do Brasil, mas não é exclusivo do Rio de Janeiro, né? Eu investiguei as milícias, eu fui presidente da CPI, que investigou as milícias em 2008, já tem tempo isso, né? Foi muito curioso, porque essa história é boa. Em 2006, a milícia matou meu irmão. Eu tive um irmão assassinado pela milícia, né? Nada a ver comigo, não foi vingança minha, né? Foi uma coisa de uma segurança privada, num prédio em que ele era síndico, ele, enfim, regularizou a segurança, foi ameaçado, não achou que não fosse acontecer nada e foi assassinado, deixou 2 crianças pequenas. Isso, eu vivi isso na minha família, eu sei o que é isso, né? Irmão de pai e mãe. E eu entro para ser deputado no ano que ele é assassinado. Eu sou eleito no ano que ele é assassinado. E quando eu entro para ser deputado, vários líderes de milícia foram eleitos para serem deputados também. Vários, né? Quando eu entro na Assembleia Legislativa, que eu olho com quem eu virei deputado, né, quem era a Assembleia Legislativa, eu falei, bom, ou eu saio correndo daqui, nunca mais paro, né, Forrest Gump, ou eu encaro esse troço. Porque, imagina, eu tenho que... O mínimo de dignidade, perdi um irmão, os caras estão aqui, são deputados comigo, faziam parte do governo Cabral, e a milícia é máfia. A milícia é máfia. Não tem nada a ver com o tráfico. O tráfico, ele é violento, ele é brutal, ele tem que ser investigado, ele tem que ser enfrentado, para não parar nenhuma dúvida do que a gente está dizendo,
né? E aí existem formas e formas de você enfrentar o tráfico. É óbvio. Agora, o tráfico local, não o tráfico internacional de armas e de drogas, mas o tráfico local da favela, ele é crime de barbárie. Ele é crime desorganizado. Ele é crime local. Ele é crime bárbaro, violento, mas é um crime local. A milícia, primeiro que ela tem agente. Travou. Ai, que aflição. Vamos aqui. Ele vai voltar. Vou tirar o... Voltou médio. Voltou. Você falou primeiro Voltou. que eles. Você ia falar primeiro que eles. Sempre que a gente fala desse assunto acontece alguma coisa. Não sei porquê. Enfim, deve ser o gabinete do ódio aqui. Mas, quem sabe, né? Mas devem estar assistindo a gente. Mas a milícia, ela é uma estrutura de máfia. Por quê? Porque domina territórios, isso o tráfico faz também. Mas a milícia, ela tem agentes públicos da área de segurança na chefia das milícias. Os donos de milícia são todos agentes públicos da área de segurança. Assim elas surgem, né? Elas dominam o território, elas dominam as atividades econômicas daquele território. E elas surgem com um discurso, exatamente que você pontuou muito bem, o discurso do combate ao crime, que é o tráfico. Aqui não vai ter mais bagunça, aqui não vai ter tráfico. E aí, é claro, a milícia não faz a ostentação do fuzil, não dá tiro para cima, não faz um baile. A milícia organiza aquele lugar e domina aquele lugar. Aí começa a cobrar taxa de segurança do mercado, da farmácia. E se você não paga, você perde o seu ponto. Né? É legal até a página 2. Eles começam a controlar as vans. Eles começam a controlar o gás. Vende o gás mais caro. Eles começam a controlar a internet. É uma fortuna o dinheiro promovido pela milícia. E um detalhe a mais. O que eu digo que milícia é máfia? Porque eles têm projeto de poder. Todo dono de milícia é dono de um centro social, faz atendimento. Qualquer um que saia do controle da milícia, eles matam, e matam em praça pública exemplarmente. E eles começam a se candidatar. Eles elegem deputados, vereadores, prefeitos, senador, né? Eles elegem muita gente. Então, é um projeto de poder, coisa que o tráfico no Rio de Janeiro nunca teve. Quem que o tráfico já elegeu? Ninguém. O tráfico não elege ninguém. Eu lembro uma vez que o irmão do Marcinho VP foi candidato. Teve 3 mil votos, né? Não se elegeu deputado. O tráfico não tem uma capacidade organizativa, não tem projeto de poder. É violento e é crime, tem que ser organizado? Sim, claro. Mas a milícia tem projeto de poder. Então, ela é diferente. Ela é um crime muito mais organizado e muito mais perigoso, portanto. Se a polícia, por exemplo, olha, a polícia vai fazer uma operação, como fez ontem, o chefe da polícia me mandou aqui, inclusive. A polícia vai fazer uma operação na Zona Oeste. Raramente tem confronto entre polícia e milícia, como tem com o tráfico. Porque a milícia não tem nenhum interesse em enfrentar a polícia. E a milícia é formada por vários policiais, agentes penitenciários, bombeiros. E com isso eu estou dizendo que a polícia é bandida? Não, não estou. Eu estou dizendo que tem policiais envolvidos com milícia. Isso sou eu que estou dizendo, está comprovado. Tem bombeiros. É uma minoria? Claro que é uma minoria, mas tem. E aí tem a ver com o porte de arma que essas pessoas têm e o domínio local e grana. É muita grana. Então a milícia, por um lado, tem o discurso da ordem, né, o discurso do controle, aqui não tem bagunça, mas tem uma capacidade de extorsão, de lucro, de máfia, que é muito grave, que é muito perigoso. Agora, fico pensando em Rio de Janeiro, se a milícia chegou ao poder como chegou, e chegou até a presidência nesse momento, como combater a milícia? Claro. Como ainda convencer o cidadão de que tira a milícia? Porque eu acho que ainda na cabeça das pessoas está prefiro essa milícia aí do que esses traficantes aí desorganizados. Como combater a milícia quando a milícia está eleita, Freixo? Você tem toda a razão. Primeiro que a gente não tem, primeira orientação é que a gente não tem que ficar escolhendo com que crime vai conviver, né? Essa não pode ser a nossa opção. Conviver com tráfico é horrível. Quem vive em área de tráfico, e todos nós conhecemos, né, e convivemos, quem vive em área de tráfico sabe o quanto é horrível, quanto é tirânico, quanto é violento, quanto é ruim viver numa área dominada por tráfico. O que não quer dizer que viver em área de milícia seja bom. Agora, se a população tem que escolher entre essas duas coisas, tem alguma coisa errada, né? Não pode. Nós não podemos aceitar que a escolha seja essa.
E enfrentar a milícia é uma maneira muito diferente de enfrentar o tráfico. Por mais que sejam quadrilhas, crimes de domínio de território, eles têm muitas diferenças. A milícia é projeto de poder. Então você tem que ter, por exemplo, o tráfico, a polícia acha que vai lá, dá batida, troca tiro, mata. Isso nunca adiantou nada. No dia seguinte vai lá, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Né? Nós temos que experimentar algo que é diferente. A milícia tem que ser uma investigação a fundo dentro das próprias polícias. E você tem que ir atrás do dinheiro, Fábio. Onde está o dinheiro? É atrás da grana. Crime organizado se combate indo atrás da grana. É assim em tudo quanto é lugar do mundo. É assim em tudo quanto é lugar do mundo. Por exemplo, a milícia, nós sabemos, uma parte grande da grana da milícia vem da van. Tem que pegar a prefeitura de qualquer cidade, tem que pegar o governo do estado e fazer um projeto de transporte onde as vans não sejam dominadas por milícia. Aí o transporte público tem que funcionar melhor, a pessoa não tem que ficar refém da milícia. Porque muitas vezes o combate à milícia não passa por uma ação policial, passa por uma estrutura de você pegar os serviços da milícia e fazer eles chegar a essa população de outra maneira. Gás. Se você coloca gás encanado nesses lugares, acabou o controle da milícia e do gás, porque é gás de botijão. Né? A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem 5 fiscais para o Rio de Janeiro inteiro. A milícia agradece. Que loucura isso. Isso a milícia agradece. Então, que você, muitas vezes, você tem que... Eu sempre defendi que no crime organizado você combate através da economia. Não é trocando tiro, não é matando e morrendo. Isso é bom para os policiais. É investindo em inteligência. É investindo em ação preventiva. É cortando a fonte econômica desses caras. Porque o crime acontece por causa de dinheiro. Então tem que ir no dinheiro. Aí agora, totalmente. Agora vou pedir um achômetro aqui para você. Uma pergunta quase ingênua. O Bolsonaro é um cara que fala que tem que acabar com tudo. É um cara... que todo mundo votou nele porque ele é um cara correto, que luta contra isso, enfim, que ele quer que o cidadão se proteja. Por que o governo Bolsonaro não está enfrentando as milícias? Por que o deputado do Rio de Janeiro, Bolsonaro, não enfrenta as milícias? Por que se isso é um problema, a família Bolsonaro não volta suas armas para a milícia, Freixo? Vamos lá, de ingênuo não tem nada essa pergunta, mas vamos lá. Já que você perguntou, eu sou muito cuidadoso, né, com o que falo, até porque sou alvo de muita coisa também. E eu convivi com o Flávio Bolsonaro por 12 anos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Né? Conheço Jair Bolsonaro há muitos anos. Sempre os enfrentei. E tem algo que eu sempre falo em defesa deles. Eles não enganaram ninguém. Eles sempre foram ruins. Sempre defenderam tortura, ditadura, sempre tiveram envolvimento com esse esgoto político. E o povo, por alguma razão, que eu acho que até dá para compreender várias delas, votou nele. Agora, ele não foi eleito por ter defendido a democracia. Isso ele nunca fez. Isso ele nunca fez. Vamos falar a verdade. Em relação às milícias, muita gente fala assim, por que você não diz que o Bolsonaro é dono de milícia? Porque eu não posso dizer. Agora, eu posso dizer algumas coisas. Eu posso dizer o que é fato. Em 2008, eu fiz a CPI das milícias. A CPI das milícias, durante a CPI, prendeu 240 milicianos. Então, não foi uma CPI que acabou em pizza e que acabou de qualquer maneira que ninguém lembra. Tanto é que eu estou falando dela aqui, você lembra, né? Virou filme, foi um debate. Foi uma CPI, eu paguei um preço muito alto, né, por ela, por ter feito, não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida pública, mas 240 chefes de milícia foram presos durante, entre eles deputados, entre eles vereadores. Todos os líderes de milícia naquela época foram presos. Eu trabalhei junto com a Polícia Civil, junto com o Ministério Público e junto com a Polícia Federal. Nós montamos uma equipe de trabalho. Trabalhamos 8 meses, todos os dias, sem hora para terminar. Foi um baita trabalho. A gente fez um mapa de todas as milícias do Rio, todas as fontes econômicas, todos os braços políticos. É um documento primoroso, a CPI das milícias. E gerou a prisão. Um ano depois, tinham mais de 500 milicianos presos. Agora, tinham recomendações ali. No mesmo momento em que nós fizemos isso, e eu não fiz sozinho, eu estou falando aqui da Polícia Civil, da Polícia Federal e do Ministério Público. Se não fossem eles, eu não teria chegado onde nós chegamos. No mesmo momento que nós fizemos isso, Bolsonaro defendeu a legalização das milícias.
Eu tenho uma curiosidade. Pera, como assim a legalização das milícias? O Bolsonaro, em 2008, eu te mando a matéria, o Bolsonaro, em 2008, no momento em que eu estava apresentando o relatório da CPI das milícias, ele faz uma fala no Congresso Nacional e dá uma entrevista, e eu tenho isso, por isso eu só falo aquilo que é fato, e diz o seguinte: nem toda milícia é ruim, esse relatório da CPI das milícias é um absurdo, nós temos que legalizar as milícias. Eu tenho uma curiosidade, é porque eu não consigo conversar com ele, enfim, porque não dá. Mas, assim, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte: como é que se legaliza a milícia? Dá para explicar? Né? Porque eu tenho uma curiosidade para saber, assim, o dia que eu tiver, sei lá, Jesus mais presente dentro de mim, eu vou, um dia, conseguir ouvi-lo para dizer assim: você pode me explicar como é que se legaliza a milícia? O que você quer dizer com isso? Ó, primeiro passo, né? Vamos lá. Extorque, mas não mata. Aqui, me fala. Extorque, mas não mata. É isso? Né? Explora, mas não tortura. O que é legalizar a milícia? Eu nunca entendi, né, o que é legalizar a milícia. Mas ele defendeu isso abertamente, dentro do Congresso Nacional. Né? Enfim, então ele defendeu a legalização das milícias. Ponto. Existe uma figura que ficou muito conhecida chamado Queiroz. Fabrício Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado estadual. O Queiroz, ele era um cara muito ligado ao Jair Bolsonaro, não ao Flávio. O Queiroz serviu no batalhão, desculpa a riqueza de detalhes, mas eu quero ser muito preciso. Mas eu quero ser muito preciso no que eu estou dizendo, com informação e fato. Então, se algum bolsonarista quiser me contestar, conteste os fatos que eu estou dizendo aqui. Queiroz serviu no 18º Batalhão, junto com Adriano da Nóbrega. Adriano, chefe do escritório do crime, que foi morto. Eles serviram juntos. Eles respondem juntos por um homicídio. Eles respondem por um homicídio. Estavam juntos em um homicídio. Depois disso, por alguma razão, o Queiroz se aproxima do Jair Bolsonaro. Eu não sei como foi essa aproximação. Quem tem que dizer é o presidente. Mas eles se tornam amigos. E o Queiroz, o mesmo Queiroz, vai coordenar o gabinete do Flávio Bolsonaro. O Queiroz sempre foi um cara que conviveu e viveu em áreas de milícia. Por exemplo, o Rio das Pedras, que é um lugar com pessoas extraordinárias, trabalhadoras, mas é uma área de milícia. Né? É uma área de milícia. O Queiroz, quando estava escondido, estava em Rio das Pedras. O Queiroz mora por ali, convive em Rio das Pedras. O Queiroz vai para o gabinete do Flávio. O Queiroz, no gabinete do Flávio, depois do Queiroz vai para o gabinete do Flávio, o Flávio, isso tudo são fatos, o Flávio resolve fazer uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A maior comenda que tem é a medalha Tiradentes. E ele entrega a medalha Tiradentes, a maior comenda, ao Adriano. O Flávio aprova uma comenda ao Adriano. Só que teve um problema para entregar. O Adriano estava preso por homicídio. Meu Deus do céu. E o Flávio Bolsonaro vai entregar a medalha Tiradentes ao Adriano na cadeia. Ele preso por homicídio. Não suficiente. Depois nós descobrimos que 2 parentes do Adriano estavam nomeados no gabinete do Flávio. Tudo que eu estou dizendo são fatos. A medalha Tiradentes foi aprovada para o Adriano? Foi, é só ir lá e olhar. Ele entregou e ele estava preso na época? Estava preso porque homicídio. 2 parentes do Adriano estavam nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro como laranja. A mãe e a ex-mulher do Adriano. Nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Nomeados pelo Queiroz. Então, o Queiroz não era uma pessoa pouco influente na família Bolsonaro. E a função do Queiroz era levar as campanhas da família, né, Bolsonaro para as áreas de milícia. Era o cara. E o Ministério Público, quem está dizendo não sou eu, o Ministério Público abre uma investigação através da Furna da Onça, é o nome da investigação, descobre que no gabinete do Flávio Bolsonaro tinha um esquema de rachadinha. O que é o esquema da rachadinha? Eles pegavam o salário dos funcionários, organizavam esse salário de funcionários, faziam um caixa 2 no salário de funcionários. Funcionários é o quê? Assessor? Esse dinheiro é ilegal. A tia do café, todo esse pessoal que trabalhava no gabinete.
E isso é uma grana, porque ele foi deputado há muitos anos. Eu fui deputado lá há 12 anos com ele. Então, ele já estava lá antes. Então, ele é deputado há muitos anos. É uma grana muito alta. Esta grana é uma grana ilegal, isso é crime. Quem organiza o esquema de rachadinha é o Queiroz. É quem fazia o depósito, é quem pega o depósito. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Ministério Público do Rio de Janeiro. A investigação está aberta, está funcionando. Né? Então, assim, o Bolsonaro defende a legalização, eles têm relação com o Adriano, que tinha relações muito profundas com milícia e é um dos maiores matadores da história do Rio de Janeiro, responde a diversos homicídios, faz homenagem ao Adriano, tem familiares do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, que faz rachadinha organizado pelo Queiroz, que tinha trabalhado com o Adriano e responde homicídio com o Adriano. Fábio, assim, tá legal, né? Acho que tem coisa aí. Tá No legal, mínimo, né? tem alguma coisinha tem aí, eu diria. Todas as coisas que eu estou dizendo são fatos. São fatos. E aí o cara quer controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Né? Aí o cara quer controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Só do Rio ele pediu. Tendo esses bebezinhos em casa, né? Tendo esses bebezinhos que ele botou no mundo, não dá para controlar, não dá para querer controlar. Eu falei uma coisa no debate, e eu repito. Eu achei ótimo isso. Repete. Eu falei isso, perguntei isso para o deputado do PSL, um deputado que eu respeito. Aliás, é um deputado da Polícia Federal. Eu falei para ele, meu amigo, vamos lá. Vamos imaginar que na época da Dilma, a Dilma chegasse para o Cardoso, ministro da Justiça, e falasse o seguinte: Cardoso, meu bem, você tem 27 superintendências da Polícia Federal, eu só quero uma, só de Curitiba. O que vocês vão achar? Qual é a opinião que vocês vão ter se ela fizesse isso? É a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo, Fabinho. Eu só quero uma, só do Rio. Mas ele não falou Polícia Federal, Freixo, ele falou FPF. Você é uma mente muito, muito poluída. Pode não ser a Polícia Federal. Pode ter sido Porta dos Fundos. Ele estava fazendo uma propaganda nossa. É possível, é possível. Agora, Fala. Não, você falou Porta dos Fundos, eu lembrei de um negócio. Eu estava num debate, rapaz. Porque tem horas que só o humor salva. Você melhor do que eu sabe disso. Só o humor salva, né? Assim, porque não... Eu entrei com uma ação no STF para o Celso de Mello liberar o vídeo da tal reunião. Porque, e a minha ação é, inclusive, muito cuidadosa. Eu não propus na ação que ele liberasse para a sociedade inteira ver, mas que o Congresso pudesse ver. Por uma razão muito simples, Fábio. O Congresso é um poder fiscalizador. Sim. Se tem um material que produz crime de responsabilidade, que indica crime de responsabilidade do presidente, cabe ao Congresso ter acesso a analisar e cumprir o seu papel constitucional. Então, a minha ação, que eu espero ainda que o ministro cumpra, é dar ao Congresso ciência do material. Né? E aí, no debate que eu estava, falaram o seguinte: mas tem coisas ali muito graves naquele vídeo do Bolsonaro com os ministros, tem coisas que podem comprometer as relações internacionais. Aí a imaginação da gente brota, né? Eu fiquei imaginando uma reunião do Bolsonaro com aquela equipe de ministros, né? Com o ministro da Educação, com o ministro dos Direitos Humanos, com o ministro das Relações Internacionais, né? Eu fiquei imaginando o Bolsonaro junto com esses ministros fazendo uma reunião sobre a China. Eu realmente acho que não dá para divulgar esse vídeo. Porque o Porta dos Fundos, por exemplo, nunca mais poderia existir. Porque é uma concorrência desleal. Você imagina o que esses ministros não falaram sobre a China com o Bolsonaro. Porque quanto mais estúpido, mais fixo no cargo você está no caso dos ministros. Você tem que se mostrar uma besta para manter seu emprego, né? Tem que ser uma besta, assim, muito... Você imagina os caras falando da China. Você não pode divulgar, porque nunca mais ninguém vai ver Porta dos Fundos, né? Agora, aí é o carioca, mora aqui no Rio, a milícia firme e forte no poder. O prefeito é o Crivella, que está aí firme e forte, não sabemos aonde, porque a gente vê muito pouco, quando vê parece montagem. Governadores, 4 ex-governadores presos. E aí, quando eu achei
que eu ia ter um voto garantido no prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Você me veio com... Agora eu vou ter que votar no Eduardo Paes? É isso que você está falando? Você está me dando essa informação, Marcelo? Não, senhor. Não, senhor. Mas é o... Me ajuda aí, pô. Me ajuda a te ajudar aí. Vamos. Te ajudo, te ajudo. Te ajudo. Porque, na verdade, Fabinho, assim, eu fui candidato em 2012, que foi uma eleição dificílima. Eu disputei com o Rodrigo Maia e com o Eduardo Paes reeleição. Ninguém me conhecia. Eu tinha feito a CPI das milícias, mas era um negócio, enfim, muito policial, né? E a gente teve um desempenho ótimo, cheguei a 28%. Aí depois eu disputei a eleição de 2016, que foi a eleição mais difícil da minha vida, porque foi um momento que a esquerda tomou uma sova do Brasil inteiro por causa daquele período onde, enfim, né, tudo aquilo aconteceu e a gente sabe o quanto de grave tinha tudo que aconteceu, tanto é que a esquerda perdeu. Eu fiquei em terceiro lugar o tempo todo e na reta final consegui para o segundo turno. Então, assim, eu sempre disputei eleições muito difíceis, não é porque se dificuldade fosse critério para não disputar a eleição, eu não tinha disputado nenhuma. Mas... só para lembrar dessas duas que eu disputei. Essa eleição, as pesquisas indicam que eu estou em empate técnico, ali primeiro, segundo lugar. Mas qual é o problema? A gente não está vivendo uma situação normal, Fábio. A gente tem um fascismo em curso. Qual é o problema? Você falou aí, assim, e eu concordo, a gente tem um presidente que tem relações com milícia, e eu já disse que relações tem, por isso que eu posso agora dizer isso, eu já disse quais são os fatos, eleito. Né? O Bolsonaro pode ou dar um golpe de Estado ou ser reeleito. As duas coisas, para mim, acabam com a democracia no Brasil. Igualmente. O que é meio contraditório. Né? Mas ele reeleito ou ele dando um golpe de Estado, para mim, a democracia é de dias contados. Né? Claro que um golpe de Estado é muito mais grave. Mas ele reeleito, legitimado para fazer o que está fazendo, eu acho que a chance da gente não ter mais democracia... Porque a gente não pode achar normal um presidente falar em fechamento do Congresso, participar de um ato que fala do fechamento do Supremo, né? Banalizar a tortura, que é crime previsto na Constituição. Né? Você não pode ter milícia política formada nas ruas. Se você parar para pensar na estrutura do poder Bolsonaro, né, o que eles estão fazendo, estimulando as polícias militares a serem forças presidenciais. O que aconteceu no Ceará, que gerou inclusive o tiro no peito do Cid Gomes, foi muito grave. Teve estímulo ali dos grupos bolsonaristas para a rebeldia policial. E eu não estou dizendo que a pauta dos policiais não fosse justa. Não estou dizendo isso. Mas há um estímulo à quebra do monopólio da força por parte da polícia. Né? Ao generalato. Há leis e mais leis que eles tentam aprovar para liberar arma para todo mundo e para não controlar a munição. Então você tem um fascismo em curso no Brasil. O fascismo não vai ser colocado no Brasil por uma medida provisória. O fascismo, nós temos um presidente que tem ideais fascistas, sempre teve, mas foi eleito, e nós temos um governo que tem um projeto que é um projeto autoritário, amplamente autoritário. Não dá para achar que é normal mandar o repórter calar a boca. Né? Que loucura, que loucura. Tá. Então, assim, tem um projeto que é fascista em curso no Brasil. Nós não podemos nos comportar, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém, como se nós estivéssemos vivendo uma situação normal. Então, vamos lá, eu sou candidato, tenho o apoio de partido tal, mas aí outros que poderiam estar comigo não estão, porque está cada um pensando no seu partido, na sua carreira, no seu... Sabe? Então, assim, como se a gente estivesse vivendo um momento de normalidade. Não estamos. Não estamos. O campo democrático, o campo progressista está dividido no Brasil inteiro. E o campo reacionário, o campo autoritário está cada vez mais forte e caminhando. Se nós não tomarmos alguma atitude para termos um projeto para enfrentarmos o Bolsonaro, ou ele dá um golpe de Estado, ou ele ganha a eleição de 22. Essas duas coisas nós não podemos deixar acontecer. Porque é muito grave isso tudo. Então, é um gesto para ver se a gente consegue provocar uma unidade e a construção de um projeto. Eu falei, olha, vamos lá, eu queria disputar essa eleição, eu queria tentar ganhar. Eu queria, claro que eu queria, tu me conhece. Queria. Mas vou dizer o seguinte, olha, eu estou abrindo mão. Vamos lá, eu abro mão. Seria a melhor eleição da minha vida. Eu estou abrindo mão para chamar a gente para fazer um projeto para a gente enfrentar e derrotar o Bolsonaro. A maior prioridade que tem que ter no mundo político do Brasil hoje é derrotar o Bolsonaro. É derrotar o fascismo. É garantir a democracia. Porque daqui a pouco não é só um coquetel molotov na porta do Porta dos Fundos que vai explodir. Daqui a pouco é um atentado a você, um atentado ao Gregório, um atentado ao João.
Por quê? Porque vocês são comunistas, porque o que aconteceu com vocês foi muito grave. Ou não é sinal de um tempo fascista? Pô, Jogar totalmente. jogar uma bomba na sede E o ministro da Justiça, o Bolsonaro, ninguém falou nada, o governo não falou nada. Não se manifesta. Então a gente não estamos vivendo um tempo de normalidade. E isso não pode ser cada vez mais comum. Né? Nós não podemos. Daqui a pouco é o quê? Atentado. Olha o que aconteceu na Bolívia. Na Bolívia não teve um golpe do Estado feito pelo Exército ou pelas polícias, mas simplesmente eles não cumpriram a sua função constitucional. E milícias políticas armadas fizeram o golpe da extrema-direita na Bolívia, com extrema violência. Quem de nós vai poder dizer, não, isso jamais vai acontecer aqui? Ninguém pode dizer isso. O que é esse acampamento dos 300? Tem coisa mais fascista do que isso? Isso está acontecendo debaixo do nariz da gente. Eu falei com ministros do Supremo. Eu falei, vocês vão permitir que aconteça... E eles estão indo para a porta do Supremo. Eles fazem manifestações na porta do Supremo. Sabe? Então, assim, eu acho que as instituições estão muito recuadas. O campo democrático está assistindo essa barbárie de forma muito recuada. Não podemos. Nós temos que enfrentar um negócio desse. Mas o que você quer é se unir, é isso? Você quer unir uma esquerda, fazer uma esquerda única para... Mais do que a esquerda. Mais do que a esquerda. Eu estou falando da unidade de um campo democrático. É claro que, eleitoralmente, você tem identidades partidárias que você tem que respeitar, né? E diferenças que você tem que respeitar. Mas, na defesa da democracia, tem que estar todo mundo. Tem que estar todo mundo. Vou dar um exemplo para você. Nós vamos... Enfim, Bolsonaro fez uma medida provisória, a 966, que ele assinou de madrugada, né? Dizendo que ninguém pode ser responsabilizado por crimes cometidos na pandemia. Você viu essa medida provisória dele? Eu vi, mas ela andou? Tá lá, tá valendo. Medida provisória que valia na mesma hora. A não ser que o Congresso devolva, o que o Rodrigo Maia não fez, eu acho que ele errou, né? Ou que vote uma outra coisa. Vai votar rápido. Porque, como é que você... Você imagina o seguinte, o cara pegou um respirador, superfaturou, e aí, enfim, um parente seu não teve acesso e morreu. Esse cara não tem que ser responsabilizado? Lógico. Tem, né? Pela MP do Bolsonaro, não. Então, é uma MP que estimula a corrupção, inclusive. Né? Porque ele quer, como ele acha que não tem pandemia, como ele acha que as pessoas têm que sair para a rua, o que eu acho que é crime de genocídio que ele comete, ele quer normalizar. Então, ele vai fazendo coisas no sentido bárbaro da concepção que ele tem dessa pandemia. Então, assim, o fascismo está em curso. Para derrotar essa MP, eu acho que o campo democrático inteiro tem que se unir. Nós, o Novo, o PSDB. Não estou falando de direita e esquerda. Quem é que tem compromisso com a democracia? Esse grupo aqui, que é muito maior do que os fascistas. Esse grupo aqui tem que votar junto, tem que ter capacidade de diálogo, tem que ter capacidade de entendimento, tem que sentar e falar, nós temos essas diferenças aqui. Mas isso não é utópico, não, Marcelo? Você acha que esses partidos... Não, eu acho que é possível. Eu acho que é possível e acho que tem que ser. Eu acho que é possível e acho que tem que ser. Né? Porque, assim, nós nunca vivemos o que a gente está vivendo hoje. Nós já vivemos ditaduras. Mas um ditador de extrema-direita, eleito e com base popular, nós nunca vivemos. Bolsonaro tem 30% de aceitação, Fábio. Não muda isso, né? É muita coisa. É muito alto. É muita coisa. E sabe qual é o meu medo? Por isso que eu estou dizendo dessa urgência. Por isso que a minha atitude tem a ver com isso. A minha urgência é essa. É dizer o seguinte. O Bolsonaro tem 30% de aceitação. De ótimo e bom. Isso fazendo essa barbaridade cotidiana que ele faz. Né? 30% dos brasileiros, 3 em cada 10 que você conhece, acham que o Bolsonaro está muito certo em tudo que ele está fazendo. Né? É isso. Meu Deus. É muita gente. Mas eu não acho que esses 30% são 30% de fanáticos capazes de pegar em arma e matar alguém porque é do Porta dos Fundos, ou porque é comunista, ou porque é de esquerda. Não acho que são 30%. Acho que tem uns 10% que são bárbaros como ele. Né? Tem 10%. Qual é o meu medo? É que se nós não tomarmos uma atitude enquanto responsáveis pela democracia, enquanto pessoas que temos algo em comum, que é a defesa da democracia, esse número sai de 10% e passa a ter 30% de fanáticos. Isso nós não podemos permitir. Contaminar tudo. Claro, esta é uma ameaça. Porque o Bolsonaro vai promovendo isso. Ele vai promovendo isso o tempo inteiro.
né? Ele estimula esse tipo de coisa. E aí, quando você diz se unir, você diz o quê? As lideranças sentarem para se conversarem, para se acordarem entre si, é isso? Eu acho que desde uma aliança eleitoral, onde aí, evidentemente, não é todo mundo, porque não dá, mas eu acho que não tem cabimento do campo progressista você ter 3, 4 candidatos em cada capital. E aí o que acontece? O campo progressista se divide, aí quem ganha a eleição para a capital é um cara do Bolsonaro, porque o campo progressista está todo dividido. Isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. O Rio de Janeiro, a gente não pode deixar o Marcelo Crivella ganhar a eleição. Eu já falei no segundo turno, se for o Eduardo Paes e Crivella, eu espero que tenha alguém do campo progressista no segundo turno. Ou no lugar do Eduardo Paes ou no lugar do Crivella. Né? E que ganhe a eleição. Mas se não tiver o segundo turno, foi Eduardo Paes e Crivella, eu voto Eduardo Paes. Estou falando isso aqui abertamente. Desde que ele não namore o fascismo. Desde que ele não namore o fascismo. Desde que ele não vacile. Né? Porque no segundo turno com o Witzel, o Eduardo vacilou. Isso eu estou falando aqui porque eu falo para ele. No segundo turno com o Witzel, ele ficou tentando o apoio do Bolsonaro ali. Né? Ele errou naquele momento. Ele fez isso. Né? Agora saiu uma notícia de que... Ele me escreveu, inclusive. Saiu uma notícia de que estavam articulando para o vice do Eduardo Paes ser aquele debilóide que rasgou a placa da Marielle. Sei. Ele já negou para mim. Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, então diga publicamente que não vai ser. Porque se você coloca como vice, né, aquele quadrúpede, não tem conversa. Não tem conversa, porque aí você está namorando o fascismo. Eu espero que você não faça isso. Né? O Eduardo defende um modelo de sociedade que não é o meu. O Eduardo fez parte aí do esquema do PMDB, do Cabral. Eu tenho muita crítica ao Eduardo. Agora, se for ele, Crivella, eu voto nele. Eu espero que tenha alguém do campo progressista no segundo turno defendendo um projeto melhor. Mas se não tiver, é isso. A gente tem que ter responsabilidade com a democracia. O que eu estou colocando é isso. É responsabilidade com a democracia. Eu estou tomando um gesto. Não me torno herói por isso, não. Mas eu tenho um gesto. Assim, eu estou deixando de disputar para... Vamos unir. E aqui em outros lugares. Mas se a gente conseguir convencer o pessoal a se unir e você volta para ser... Não tem como, não, Marcelo? Mas não é o PSOL só, não. Mas não é o PSOL. Dentro do PSOL, isso passou. Não, o pessoal. Eu falei PSOL, mas é o pessoal. Se a gente falar com o pessoal todo para se unir, a gente não consegue botar você de volta? Me fala o que a gente tem que fazer, Marcelo. Me ajuda, Marcelo. Eu não aguento Crivella. Olha aqui. O Instagram, ele corta quando dá 1 hora. Eu vou desligar e voltar e você entra de novo para a gente engajar. Claro, lógico. O pessoal que está acompanhando a gente, volta para cá que eu vou falar de Crivella agora. Socorro! Socorro!